meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, Para que a gente, nessa jornada desse ano, consigamos fazer esse Evangelho, para que cada dia a gente entenda que esse propósito de Deus que o Evangelho veio é para nos acordar e nos libertar, para que nós não ficamos nas prisões, dos enganamentos, as coisas que nos deixam sem saber para onde vamos, O Evangelho nos dá toda essa sequência de verdades para a gente caminhar. E mais uma vez, vou abrindo a leitura da nossa continuidade do Evangelho, para que nós, Senhor, agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, a todas as equipes espirituais da nossa casa que nos amparam, que nos dê a sabedoria de descortinar o Evangelho. Com pouco que sabemos, mas vamos procurando aprender cada dia mais para poder partilhar e ser cada dia melhores cristãos. E agradecendo as equipes espirituais da nossa casa, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que todos esses mentores que nos acompanham no nosso Evangelho e também nos acompanham nas nossas vibrações, na hora em que 6 horas abrimos o Evangelho, aquela vibração das correntes espirituais estão junto de nós, e que cada um com seus mentores, em particular, também amparam no dia a dia. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E dando continuidade à leitura do Evangelho, nosso irmão Israel descortinou na parte de Sócrates e Platão. E o que são os precursores, que acreditavam na imortalidade da alma. Veio Sócrates, que também já acreditava, e Platão começou a dar sequência no conhecimento dele. E como na sequência, a doutrina do Evangelho vem como a terceira revelação, para que a gente possa aprender mais com o que eles têm para dar para nós. Então vamos lá. Agora vem o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem, cada tem um item. Primeiro item, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, junto às ideias da verdade, do bem e do belo. E ao encarnar, separa-se tudo isso, lembrando-se de seu passado, sente mais ou menos atormentada pelo desejo de retornar. É anunciado claro da diferença e da independência existente aos dois princípios, a inteligência representado pela alma e o material representado pelo corpo. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva do que existe em outro mundo ao qual deseja voltar, e da sua sobrevivência após a morte, da saída do mundo espiritual para encarnar da sua volta. E esse mundo é após a morte. Enfim, é da origem da doutrina dos anjos decaídos. Então, aqui ele fala pra gente, da doutrina, e ele fala dos modelos primordiais, de antigamente, que Sócrates e Platão falavam que nossa alma existia já, que todas elas precisam de um processo de evolução, que a gente trazia tudo isso, uma memória de algumas coisas, como a gente fala dos déjà vu, tudo, Então, todas as nossas almas, a gente pode dizer que nós somos uns anjos decaídos procurando a nossa evolução. E ele fala que, agora com a terceira revelação do Evangelho, também nos deixa muito claro que é verídico isso, Que a gente termina uma missão aqui, vai para o plano espiritual e volta para dar continuidade. Se não for nessa morada, será numa outra, Então, é isso a explicação que já vem vindo lá de trás, antes de Cristo, da doutrina espírita, e agora ela pôde ser revelada, Aí ele tem a explicação do que é a alma. A alma, do latim, significa anima, e do grego animus. A alma não se encerra com o corpo, no qual o pássaro de uma gaiola. Ela se irradia e se manifesta exteriormente com a luz atravessa o globo de vidro. A alma tem 2 envoltórios, um sutil e leve, e chamamos de perispírito, e a outra, o grosseiro, material e pesada, que chamamos de corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios.
como o germe de um núcleo. Aí agora ele vem e fala, né, dos modelos primordiais que ele falou no capítulo acima. No texto acima significa em estado de espírito, aonde tudo está no começo, nas mãos de Deus e da onde tudo é gerado. Quer dizer, desde os tempos antes de Cristo, né, tudo já estava preparado para a nossa vinda, a nossa volta, nossos ir e voltar para a espiritualidade, para cumprir um propósito de seguimento. Aí ele fala de doutrina também, explicando o que é doutrina. É conjunto dos princípios básicos e fundamentais de um sistema religioso, político ou filosófico. Quer dizer, toda religiosidade ela tem uma doutrina e um segmento, é isso que ele quer explicar para nós. E anjos decaídos são os espíritos que habitam mundos mais adiantados e por não querer progredir permanece resistente ao mal. E assim destoavam dos habitantes que desejavam o progresso e que tinham neles um empecilho. E por isso eles são retirados desse mundo mais adiantado e levado para mundos compatíveis com seu estado evolutivo. Foi o que provavelmente aconteceu com a raça adâmica, vinda do orbe de Capela para viver na Terra, que naquela época era habitada por homens primitivos. Esses espíritos, exilados para um planeta inferior, recebem a missão de fazer progredir o mundo em início de civilização. Porque foram muito retardatários, né? Não quiseram aceitar o bem, que eram espíritos, né, angelicais, estava tudo pronto, mas não queriam seguir regras, como nós temos aqui no mundo. Quantos espíritos que não querem andar no bem, querem continuar vendo o oba-oba da vida, somos nós aqui na Terra também, né? Então ele fala, aí foi retirado para uma outra civilização, bem mais atrasada, para eles começarem do zero a evoluir. O mundo de que vieram é literalmente o paraíso perdido, enquanto que na Terra é um lugar de provas e expiações. Por isso eles são chamados de anjos decaídos. Então, além deles terem decaído por falta de vontade de querer caminhar no progresso evolutivo, vai para os exílios, onde cada espírito faz jus. E agora vem a segundo item do tema. A alma se espalha e se perturba quando utiliza o corpo para analisar qualquer assunto. Sente vertigens como se estivesse embriagada, pois se prende às coisas que estão sujeitas às mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se liga ao que é puro, eterno e imortal. A alma, sendo dessa mesma natureza, aí permanece ligada pelo maior tempo que puder. É neste momento em que suas perturbações terminam, pois ela está unida ao que é imutável. E esse estado de alma que chamamos de sabedoria. Então aí ele fala, assim o homem que considera as coisas somente do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciar melhor, é preciso ver do alto, ou seja, sobre um ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. Isso é o que ensina também o Espiritismo. Então ele fala aqui, né, que a alma está totalmente... Temos que trabalhar com a nossa alma de purificação e desligamento das coisas, quando o Evangelho nos fala, né, desprendimentos dos bens terrenos. É nesse item que ele nos convida a analisar que nós não temos que ficar presos às coisas que o mundo nos propicia de dor, de sofrimento. Eu estou vivendo uma fase dessa. A gente tem que olhar o que o Espírito tem a passar com aquela dificuldade. O que o Espírito se prendeu tanto àquilo que danificou essa matéria física para ele estar passando por isso. Então, não julguemos, não fazemos nada, mas olhar tudo com o olhar do Espírito. Se o Espírito está numa condição de dificuldade, algo a mais ele tem nesse resgate espiritual. Então não vamos ficar com outras sequências de coisa, porque nossos espíritos vieram para ser puros. Nós, por coisa errada lá atrás, desde o tempo dos exilados, pode ser que nós viemos de lá, de Capela, e já estamos numa condição melhor agora, com provas e expiações a se melhorar. Então é isso, que tudo que tiver que ver tem que ser com os olhos da alma. Assim enxergamos a essência do Espírito, mas não as coisas palpáveis aqui da Terra. Terceiro, enquanto
tivermos o nosso corpo, a nossa alma mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, ou seja, da verdade espiritual. O corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos e vontade, temores, 1000 ilusões e 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível ser sábio, por um instante sequer. Se enquanto a alma está unida ao corpo, não nos é possível conhecer a pureza de coisa alguma. Então, das duas uma, ou nunca conheceremos a verdade, ou só conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, é de se esperar que conversemos com homens igualmente livres. Então reconheceremos por nós mesmos as essências das coisas, e é por isso que os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece nenhum modo terrível. Aí vem a explicaçãozinha. No texto acima, temos o princípio das faculdades da alma obscurecidas pelo corpo físico, da expansão dessas faculdades após a morte. Porém, trata-se aqui de almas evoluídas, já depuradas. O mesmo não acontece com as almas impuras. Então ele fala também aqui, né? Por que a gente não consegue ser tão angelical, né? Por causa de todas as coisas da terra que nos perturba aqui. As coisas do querer, de querer saber mais que o outro, da ganância, do orgulho, da vaidade, da ambição. Todas essas armas são aquelas que nos prendem e nos deixam sem condições de evolução. Porque quando a alma estiver falando dentro, por isso que fala, escuta a voz da sua alma. É verdade, ela vem, ela fala com a gente. Porque as coisas do mundo são passageiras e todos nós sabemos disso. Não vamos nos perder nessa caminhada de amor que o Evangelho nos propõe. Que a gente vai encontrar essa essência divina em nós, de purificação e restauração de almas puras. Quarto, a alma, quando ainda é impura, encontra-se atormentada e é arrastada novamente para o plano físico, pela visão horrorosa do que é insensível e imaterial. Ela vagueia ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já foram vistos fantasmas tenebrosos. Assim devem ser imagem das almas que deixam o corpo sem estar inteiramente depuradas e que ainda mantêm algo de forma material a que permite que os nossos olhos possam percebê-las. Não são almas dos bons, mas sim dos maus, que são abrigados a vagar errantes nesses lugares, onde sofrem as penas das suas vidas passadas. Continuam a vagar até que o desejo de possuir uma forma material a conduzir em outro corpo físico. E então elas retomam os mesmos costumes que possuíam na vida anterior e que eram objeto de suas predileções. Então ele fala assim que de uma alma impura, que a gente vê, que atormenta, que perturba as pessoas, né, através das obsessões, ele fala que são espíritos que erraram tanto e ficam vagando. Então eles ficam até nos cemitérios, vagando, assustando, perturbando, que eles falam aqui, né? Eles estão assustando as pessoas, porque foram almas que erraram tanto e vieram para melhorar. Mas aí elas voltam numa encarnação e às vezes não quer melhorar e continuam errando. Mas Deus não tem pressa, Ele dá a oportunidade de cada reencarnação a gente se evoluindo. Não é apenas o princípio da reencarnação que está aqui claramente descrito, mas também do estado das almas que se encontram. Ainda está sob o domínio da matéria. E o Espiritismo faz a mesma descrição quando evoca os espíritos desencarnados. Sócrates diz mais: a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, porém as almas purificadas estão livres dela. Quer dizer, Sócrates já falava pra gente que todo espírito que está aqui é errante, nós somos errantes, não adianta. Se nós não estaríamos nesse planeta de prova, nós estaríamos numa dimensão espiritual ajudando a trabalhar como espíritos puros, perfeitos, para ajudar na espiritualidade junto com os nossos mentores que estão aí. Até os nossos mentores também estão no propósito junto conosco por ter, talvez, errado.
e está ajudando a gente a caminhar, e eles também evoluem junto conosco. O Espiritismo também diz o mesmo, que apenas acrescentando que a alma que tomou boas resoluções na espiritualidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, e que adquiriu conhecimentos durante esse período, trará ao renascer menos defeitos e mais virtudes e mais ideais intuitivos, que não possuía na existência anterior. Também fala, né, que vai vindo, evoluindo aquele que quis aprender. Como tem uns que a gente fala, nossa, a pessoa, ela é iluminada, olha, aquela outra não sei o que, aquela outra não sei o que lá. Então, cada um vai libertando seus carismas, né, as suas luzes internas, a sua alma é perfeita, e vai melhorando e vai evoluindo. Isso que ele diz, a cada encarnação, quem aproveita lá na volta da espiritualidade, trazer a bagagem de conhecimento, começa a trabalhar a perfeição aqui na Terra. Assim, a cada nova existência, a alma vai progredindo intelectualmente e moralmente. Quinto, após a morte, o gênio, daimon, demônio, espírito protetor, que nos foi designado durante a vida, nos leva a um lugar aonde reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, ou seja, ao inferno, para aí serem julgados. As almas, após terem permanecido no inferno o tempo necessário, voltam a essa vida por numerosos e longos períodos. Esta é a doutrina dos protetores, aos quais Sócrates chama de gênios, e das encarnações sucessivas. Após os intervalos, mais ou menos longos na erraticidade, demônio ou espíritos ocupam o espaço que separa o céu e da terra e constitui o laço que une ao grande e todo de si mesmo. E a divindade nunca entra em comunicação direta com o homem. É por meio dos demônios que os deuses se relacionam e falam ele, sejam durante em que está acordado ou durante em sono. A palavra daimon, da qual se derivou o demônio, não possui antigamente significativo que possui hoje. Não se aplica exclusivamente a seres maldosos, e sim espíritos em geral. Os espíritos superiores eram chamados de deuses, e os espíritos menos elevados de demônios. Eram esses que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também nos ensina que os espíritos habitam no espaço e que Deus só comunica com os homens quando eles estão acordados ou dormindo, por intermédio dos espíritos puros encarregados de transmitir as suas vontades. Se substituirmos a palavra demônio para a palavra espírito, teremos a doutrina espírita colocado a palavra anjo e teremos a doutrina cristã. Então ele fala assim que nos tempos antigos, né, que chamavam os espíritos de demônios, de tudo, mas e fala até que dos espíritos protetores, como eu comentei, né, que eles também, por causa de encarnação, eles também podem ter sido um espírito muito errante. Mas todos eles são chamados de espírito, e na verdade não era demônio, como era falado. A gente já falou muito sobre isso, né, no centro e também nas outras palestras que fizemos, né, que ele fala que todos os espíritos que voltam para evoluir, espíritos errantes, né, vêm aí na Terra para evoluir, e nós estamos aí com essa prova, bem no começo do tema já fala que nós estamos aqui em estágio mesmo de melhora, que coisa boa não fomos mesmo, né. Não adianta a gente achar que vamos por ali, mas eu melhorei, mas eu ainda tenho um débito muito grande para trabalhar dentro de mim. 7. Sócrates e Platão entendiam que a preocupação constante do filósofo deve ser de dar mais atenção à alma do que à vida presente, o que não passa de um interior perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver tendo como objeto a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Então ele fala, né, que a doutrina dos espíritos, que eles cuidavam tanto da alma, os filósofos falavam tudo só de alma. A alma era só os filósofos que entendiam. E na verdade, o que a alma é? Vamos dizer, é o nosso invólucro que está ajudando a gente a melhorar uma imperfeição que fizemos. E ele fala que o cristianismo vem com Cristo nos mostrar
né, que é a terceira revelação do cristianismo, a doutrina espírita, que realmente as almas existem para uma nova correção. E nós não podemos negligenciar com isso. Temos que caminhar nesse propósito para que a gente possa fazer, sim, uma transformação espiritual na nossa alma, que nós, vamos dizer, nós deixamos ela maculadas de erro, né? E agora está numa oportunidade de melhorar e melhorar muito com o conhecimento que nós temos agora. 8. Se a alma é imaterial após a vida, ela deve ir para um mundo igualmente invisível e imaterial? Da mesma forma que o corpo, após a sua decomposição, deve retornar à matéria? É muito importante distinguir bem entre a alma verdadeira e pura e a alma imaterial, que se alimenta da ciência e dos pensamentos elevados, e da alma mais ou menos manchada de impurezas. As impurezas impedem a alma de se elevar ao divino e retém nos lugares onde morou quando estava na terra. Como vamos dizer, né? Fala da alma penada, né? Que a molecada, ai, a alma penada é espíritos perdidos. Vamos dizer, espíritos apegados, eles ainda se mantêm a alma presa aqui na terra, né? As coisas do plano material. Agora, quando a alma se purifica, ela não vai ficar vagando, ela não vai perder nada, ela não vai ficar... Aquele corpo físico dela vai se decompor e acabou. E ela está liberta daquele propósito que Deus deu para ela, viver, vir aqui, usufruir de um corpo e depois seguir para lá, sabendo que a continuidade dela é no plano de Deus. Mas a alma que ele fala, como a nossa ainda está em estágio de trabalhar, de lapidação, às vezes eles vão se aparecer como fantasmas mesmo para todo mundo, como demônio, com caras feias, com formas diferenciadas, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar bastante, né? Esse entendimento. E a gente ainda vai voltar muitas vezes a falar sobre isso, porque tem muita coisa para ser pautada. Como se vê, Sócrates e Platão compreendiam muito bem as diferenças e graus de desmaterialização da alma. Porque a alma, não, ele fala assim que não é morreu, acabou. Tem espíritos que sofrem, sentem a decomposição da alma, do espírito, da matéria física, né? Porque fica pegado lá, que a gente também já falou sobre isso. Então eles já sabiam disso, que dependendo de cada espírito, cada um tem uma morte diferente. Um fica preso à alma, que a gente fala, a alma está presa no corpo, é isso que a gente está querendo explicar. Por quê? Não soube aproveitar a oportunidade de se desprender para seguir para a espiritualidade, para seguir na evolução que veio na Terra, aí fica a alma presa. Deixam bem claro qual é a diferença entre o destino de uma alma de maior ou menos pureza. E o Espírito prova, por meio de inúmeros exemplos colocados à nossa disposição, o que eles diziam por intuição. Então é isso que eu expliquei, né? Cada alma vai ter o seu resgate conforme a sua vivência aqui na Terra. Se espelhem em quem vocês são, quem nós somos, e saberemos como será a nossa morte. Se vamos se desprender mesmo, se vamos ficar apegados, com essa terceira morte que a gente fala, né? Morre, mas a alma ainda está presa lá, né? Que é a terceira morte que a gente fala, que fica no sofrimento, vendo o corpo se decompor. 9. Se a morte fosse a destruição completa do homem, seria uma grande vantagem para os maus, visto que se liberariam ao mesmo tempo do seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Somente aquele que adornou sua alma com verdadeiros enfeites poderá esperar tranquilamente a hora da sua partida para o mundo espiritual. O materialismo, que proclama nada depois da morte, terá aí a anulação de toda a responsabilidade posterior e, por consequência, estaria estimulando o mal, pois a pessoa má teria tudo a ganhar com o nada. Somente o homem que se libertou de seus vícios, se enriqueceu de virtudes, pode esperar tranquilamente o despertar para outra vida. E o Espiritismo nos mostra, através de inúmeros exemplos, o quanto é aflitivo para os maus a passagem de uma vida para outra, ou seja, a entrada na vida futura, a entrada da vida verdadeira. Então ele fala, né, que senão o processo de reencarnação e no processo corretivo, Deus não ia deixar que a gente, todas essas pessoas que fazem os seus erros, matam, roubam, eles morreu, acabou, tá tudo perfeito e vai-se embora tudo no bem bom e volta a reencarnar numa boa? Não, tem a terceira morte, o sofrimento do espírito, a decomposição, ficar vagando. 10.
o corpo conserva os vestígios bem marcados do cuidado que se teve com ele nos acidentes que sofreu. Mesmo acontece com a alma, pois, ao se libertar do corpo, guarda consigo os traços marcantes de seu caráter, das suas afeições, das suas impressões, que cada um dos seus atos da sua vida lhes deixou. E assim, o maior mal que pode acontecer a um homem é ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Veja Calícles, que nem eu, nem tu, nem Polis, nem Gorgias poderemos provar que vamos ter uma vida mais útil quando estivermos do lado de lá. De tantas opiniões diferentes, a única que permanece e inabalável é de que mais vale sofrer uma injustiça do que acometê-la. Devemos, antes de tudo, ser homens do bem e não simplesmente se parecer. Diálogo de Sócrates com seus discípulos na prisão. Quer dizer, os espíritos errantes falam aqui para ele, né, para Sócrates, né, que mais vale uma alma ser açoitada do que eles terem cometido mal, porque as almas deles estão vagando, estão sofrendo, né? Então, a melhor coisa para o corpo é o cuidado que a gente tem, que a gente fazer. Tudo que a gente é aqui, nosso espelho vai refletir na nossa alma. Nós não vamos mudar nem melhorar se a gente pensar que a gente engana alguém. A gente vai levar todas as nossas imperfeições. E como ele falou, né, dialogando com os espíritos na prisão, com os discípulos dele, falaram para ele que a melhor coisa é a consciência, a tranquilidade limpa, que não vai levar nenhum débito além disso. Encontramos aqui um ponto fundamental, confirmado hoje pela experiência de que a alma impura conserva as ideias, as tendências, o caráter, as paixões que possuíam na terra. Este ensinamento, mais vale sofrer uma injustiça do que cometê-la, é totalmente cristão. É o mesmo pensamento revelado por Jesus quando diz: se alguém bater na sua face direita, oferecei também a outra. Então, meus irmãos, eu vou até o 11, depois nós vamos ter a continuidade com o nosso irmão Israel na segunda-feira. 11. Das duas uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é uma passagem da alma para um outro lugar. Se tudo deve terminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos em sonhar sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde mortos devem reunir, que a felicidade de reencontrar lá os que recebemos na terra. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa morada e distingui-las, como faço aqui, que são os sábios daqueles que acreditam ser, mas não são. Porém, já é tempo de nos despedirmos, para morrer e vocês para viverem, disse Sócrates em seus Juízes. Segundo Sócrates, os homens que viviam na terra reencontram-se após a morte e se reconhecem. E o Espiritismo nos ensina que os espíritos continuam morrendo no plano espiritual. Que os espíritos continuam mantendo no plano espiritual as mesmas relações que tinham quando encarnados. Sendo assim, a morte não constitui uma interrupção da vida. Ela é apenas uma contínua transformação. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos de Cristo, 500 anos mais tarde, os ensinamentos do Espiritismo nos traz hoje, teria falado do mesmo modo. Os espíritos avançados, quando trazem para a Terra grandes verdades, já conhecem antes de encarnar. Sócrates e Platão e os grandes filósofos ao seu tempo estariam mais tarde entre aqueles que ajudariam o Cristo em sua doutrina e na sua missão. Foram escolhidos porque já compreendiam mais do que os outros os sublimes ensinamentos. Finalmente, eles agora podem fazer parte do grande grupo dos espíritos sábios e ilustres, encarregados de vir a ensinar os homens as mesmas verdades. Então, meus queridos irmãos, eu vou terminar aqui no
capítulo 11, no tema 11, termino ele, o Israel continua no 12, e fala, né, que Deus vai sempre preparar um novo missionário na terra para vir dar grandes instruções para nós. E a doutrina espírita nos dá essa clareza de verdade, né? Porque quantas pessoas sábias vieram, temos Chico Xavier, teve Allan Kardec, tudo no tempo de Cristo, e nessa época ele vai mandando cada vez o espírito evoluído. E tudo que se aprende na espiritualidade nunca é perdido. E sempre a gente vai vir com uma evolução maior novamente para esse plano, trazendo esse conhecimento que o Evangelho foi uma bênção ter decidido a gente fazer esse conteúdo desde o começo, porque nós vamos cortinar de uma forma tão gostosa o aprendizado do Evangelho e cada vez mais nós vamos entender de forma melhor. Então, Sócrates e Platão, falando que a alma era imortal, o Espiritismo é a mesma coisa. E nos dá essa sequência de amor e de liberdade, de escolher o nosso livre-arbítrio. Vamos fazer o bem, amados. Todo o bem possível que podemos fazer. Às vezes a gente fica cansado, né? Mas a aprovação nos convida, porque quanto mais renunciamos, mais purificada a nossa alma será. Então, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Na infinita misericórdia do Criador, eu agradeço profundamente a espiritualidade que nos acompanhou nesse momento de evangelização, entregando sempre na conduta deles inspirações, para que a gente possa fazer de forma de coração para coração, de aprendizado, ainda muito errantes, mas queiram trabalhar com muito amor na verdade do Cristo. Graças a Deus, e através de toda leitura de explanação, e agora vamos vibrar o amor, a luz, a caridade e a misericórdia de Deus e da espiritualidade maior para os nossos enfermos, para toda a equipe hospitalar, médicos, enfermeiros e a todo plano espiritual, a todo o nosso universo, a todos os entes queridos que estão enfermos em seus lares, a todos que estão junto com nós nesse evangelho de amor. Vibrem luz, paz e harmonização, que a fluidificação das águas sejam chegadas, para que todos recebam fluidos o passe espiritual que vem de Deus, de Jesus, junto à espiritualidade maior. Que cada um se abra com seu mentor, invoque do fundo do coração, para que vocês recebam toda essa energia e magnetismo espiritual que vem de Deus, de Jesus, junto às equipes espirituais da Casa Espírita, Mãe Genoveva, todos os mentores da casa. A nossa gratidão, muito obrigado, que Deus, que Jesus seja louvado, e vamos à nossa prece do Pai Nosso, para que possamos voltar com a nossa lição em nome de Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, a luz de Deus, a misericórdia esteja agora e para sempre com todos nós, em nome